Bem-vindo a todos! Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Receita Pública e as suas classificações. E pessoal, você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Aqui você vai gabaritar a matéria de administração financeira e orçamentária. Então vamos deixar de enrolação que concurseiro não tem tempo para perder. Vamos falar então das receitas públicas e as suas classificações. Aqui tem uma breve apresentação sobre mim e vamos logo para o que interessa. Vamos falar então sobre as considerações iniciais da nossa receita. Então, a Receita Pública é a fonte de recursos para o oferecimento das políticas públicas pelo governo. Então, pessoal, o Estado ele faz o quê? Ele constrói o hospital, constrói a escola, constrói as pontes, enfim, faz todas as políticas públicas ali, na área do governo. E para isso ele precisa de dinheiro, ou seja, das receitas para financiar essas políticas públicas. Então, exatamente isso, é a Receita Pública que vem financiar essas nossas despesas públicas que estão dentro do nosso orçamento. E aqui cada ente político, União, Estado, Distrito Federal e municípios, cada um deles tem seu próprio orçamento e também a sua própria receita e despesa própria. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente pega, por exemplo, um estado como a Bahia, vai ser totalmente diferente a sua receita pública de um município, por exemplo, lá do interior do Tocantins. Então, são realidades totalmente diferentes, tanto a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Às vezes um vai arrecadar mais na questão, por exemplo, do imposto de renda, que é o caso da União, outro vai arrecadar mais no IPVA, outro mais no IPTU, outro mais no ICMS. Então, cada um desses entes vai ter sua própria receita pública dominante. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. Então, os valores de cada tipo de receita e despesa vão alterar conforme a realidade de cada um desses entes públicos. Tanto a receita quanto também as despesas públicas, Por exemplo, a gente vê um pouco nisso no PPA. Então a gente tem, por exemplo, os municípios ali litorâneos, Que a gente tem, por exemplo, ali lá em Fortaleza, a gente tem Salvador, com aquela orla muito bonita. Então muitas vezes eles têm que fazer o quê? Um gasto mais voltado para o turismo, diferente, por exemplo, de um município no interior do Nordeste, que vai ser uma despesa totalmente diferente. Então aqui, pessoal, tanto a receita quanto a despesa de cada um desses entes políticos vão mudar e cada um desses orçamentos e aquele planejamento que a gente viu, PPA, LDO e LOA, vai variar para cada um desses entes que a gente mencionou antes. Então vamos lá. E aqui a gente está falando somente de receitas públicas, pessoal. Aqui a gente não engloba as receitas da iniciativa privada. Então aqui a gente está focando somente o quê? No ente público. Por exemplo, aquela mercearia, aquela padaria, a receita deles não entra no nosso orçamento público. Aqui a gente está focando único e exclusivamente no orçamento público, ou seja, o orçamento desses entes públicos. E aqui então, pessoal, a gente vai tratar da primeira classificação, que são os tipos da receita pública. A gente vai ter tanto a receita pública orçamentária, quanto a receita pública extra-orçamentária. Não pode confundir isso na hora da sua prova. O que é a receita pública orçamentária? São as receitas que o Estado pode utilizar. E já as receitas extra-orçamentárias são as receitas que o Estado não pode utilizar nas suas políticas públicas. E aqui, por consequência, a gente tem que as receitas orçamentárias, elas fazem o quê? Elas integram a nossa lei orçamentária anual. Já, por exemplo, as receitas extra-orçamentárias, elas o quê? Elas não integram a nossa lei orçamentária anual. E aqui é muito importante você saber a diferença entre essas receitas. Vamos lá mais uma vez. A receita orçamentária são aquelas receitas que o Estado pode utilizar e elas integram a nossa lei orçamentária. E já as extra-orçamentárias, o Estado não pode utilizar e elas não integram a nossa lei orçamentária anual. E aqui, pessoal, as receitas extra-orçamentárias são as receitas temporárias que a gente menciona. E aqui, pessoal, para ficar um pouco mais claro, a gente vai então trazer um exemplo de receita extra-orçamentária. É o caso, por exemplo, das calções e das fianças. Aqui, pessoal, para dar um exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem a Terra Cap. O que ela faz? Ela pega alguns imóveis aqui do estado e faz leilões. Então, por exemplo, tem lá um apartamento, tem um lote e você tem interesse de participar desse leilão público. O que você faz? Por exemplo, vale R$100 mil. Para você participar desse leilão, você tem que dar 5% a título de caução. Então vamos lá, R$100 mil é o leilão. Quanto que você tem que dar? R$5 mil para você poder participar desse leilão.
tem esse valor para dificultar aquelas pessoas que estão ali apenas para tumultuar, né, o processo. Então, quando você obriga essas pessoas que querem participar do leilão a depositarem 5%, então ela já tem que tirar um dinheiro ali, né, para participar desse processo seletivo. Então, todo mundo que tiver interesse para comprar esse imóvel vai ter que dar 5% do seu lance. Então, o lance começou em R$100 mil. Então, vamos supor, o João falou, olha, eu acho que eu vou colocar R$100 mil e eu acho que eu vou ser o campeão desse leilão. Ele vai lá, então, oferece R$100 mil de lance e coloca aí 5% de caução. Então, ele vai depositar R$5 mil. Mas só que aí, um não conhece o outro, né? E tanto que é sigiloso esse processo. Vai outra pessoa, por exemplo, ali o Fernando, e fala, olha, eu acho que eu vou 150 mil, eu vou oferecer que eu quero muito esse lote. Então, no lugar dele dar 5 mil de calção, ele vai dar 7.500. E aí outra pessoa fala, olha, eu acho que vou conseguir ganhar por 200 mil, porque esse terreno é muito concorrido. Então, no lugar dele colocar os 5 mil, né, que era o lance inicial, ele vai ter que colocar R$10 mil da sua calção. Então, o que acontece? Várias pessoas que estiverem participando dessa licitação, elas vão oferecer 5% em cima do lance que ela acha que vai ganhar aquele lote, né, aquele imóvel. E no final, aquela pessoa que der o maior lance vai ganhar e vai ter o direito de continuar e comprar esse imóvel. Mas imagina, pessoal, 100 pessoas ofertaram ali lance nesse terreno, nesse imóvel. O que vai acontecer? Mas somente uma pessoa vai ganhar. Então, todas essas calções dessas 99 pessoas que não ganharam, elas são apenas uma receita transitória para o Estado. Ele não pode, por exemplo, de todo mundo que fez ali a calção, o Estado ele não pode pegar esse recurso e falar, olha, quando der eu te devolvo, de forma alguma, já que é uma forma transitória apenas que entrou no recurso no Estado e depois que essa pessoa não ganhou o leilão, o Estado tem que devolver esse recurso. Então é exatamente isso, uma receita extra-orçamentária. É apenas uma receita que entrou de forma transitória para os cofres públicos. E depois que aconteceu ali algum fato que tem que devolver, o Estado é obrigado a restituir esse recurso público. Então aqui é um grande exemplo da calção e também tem as fianças, né? Principalmente as fianças penais. É o caso, por exemplo, do Estado, quando vai responder às vezes um processo criminal, a pessoa fala, olha, eu estou te liberando aqui mediante fiança, ou seja, é um seguro que o Estado vai ter, que essa pessoa, né, se ao final do processo criminal, ela vai ter dinheiro suficiente, às vezes, para ressarcir a vítima, né, e alguns outros danos que ela possa ter causado. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que depois desse processo criminal, a pessoa seja o quê? Seja inocente. Então, o Estado tem que fazer o quê? Devolver essa fiança. Então, a gente viu aqui que são apenas receitas transitórias que entram para o cofre dos Estados, diferente das receitas orçamentárias. Essa, pessoal, entra de forma definitiva e o Estado pode fazer as políticas públicas conforme a gente mencionou. E aqui, então, o que a gente tem? O ingresso orçamentário nos cofres públicos é o gênero. E tem dois tipos de ingresso que entram nos cofres públicos. São os ingressos extra-orçamentários, que a gente falou aqui agora, e tem as receitas orçamentárias, que são o quê? São as receitas públicas. Então, pessoal, quando a gente estiver falando de receita pública, a partir de agora, a gente não vai mais estar falando dos ingressos extra-orçamentários, porque eles não fazem parte o quê? Das receitas públicas. Então, sempre agora e também nas questões, sempre quando a gente estiver falando de receita pública, a gente vai estar tirando o quê? Os ingressos extra-orçamentários. A gente vai estar tratando único e exclusivamente das receitas orçamentárias. Então aqui, pessoal, como é que a gente pode fechar isso para você levar para a hora da sua prova? Em sentido amplo, a gente pode falar que a receita pública são as receitas extra-orçamentárias e mais as receitas orçamentárias. Já no sentido estrito, a gente fala que receita pública é somente o quê? As receitas orçamentárias, tá vendo? E esse daqui é exatamente a regra. Então, a partir de agora, a gente tem que seguir a nossa regra. Sempre quando a gente vai falando de receita pública, a gente vai estar falando único e exclusivamente sobre o quê? De receita orçamentária. Vai excluir o quê? As receitas extra-orçamentárias. Apenas se a questão falar sobre a receita extra-orçamentária, que a gente vai marcar a questão como correta. Então, o que acontece? A nossa receita pública sempre vai envolver o quê? A entrada de recursos financeiros. Então, pessoal, sempre quando a gente vai falando de receita pública, vai ter que envolver o quê? Dinheiro. E se ela for de forma permanente, não precisar de devolver, vai ser uma receita orçamentária. E se precisar de devolver uma restituição, se for algo temporário, vai ser uma receita extra-orçamentária. E aqui, pessoal,
vamos tratar aqui dessa parte, a não ser que a questão fale expressamente sobre a receita pública em sentido amplo. A partir de agora, sempre vamos tratar a receita pública em sentido estrito, não englobando a nossa receita extra-orçamentária. A gente não importa mais com esse ingresso extra-orçamentário, com a receita extra-orçamentária. A partir de agora, o nosso foco vai ser apenas a receita orçamentária, que faz parte do quê? Do orçamento público. Pessoal, no começo pode parecer um pouco mais complicado, mas é exatamente para isso que a gente vai fazer várias questões para você gabaritar na hora da sua prova. Então vamos lá, pessoal. Os recursos financeiros, inclusive os de caráter temporário, devem integrar a nossa lei orçamentária anual. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, né? Porque os recursos transitórios, ou seja, as nossas receitas extra-orçamentárias, elas não devem integrar a nossa lei orçamentária anual. Nas operações fianças, os recursos depositados são classificados como receitas orçamentárias. O item, mais uma vez, que está erradíssimo. Tanto a fiança quanto a caução que a gente viu são exatamente recursos transitórios, são receitas extra-orçamentárias. Em sentido amplo, qualquer entrada de recursos nos cofres públicos é uma receita pública, ainda que exija uma restituição futura. Pessoal, tá vendo aqui que a questão falou expressamente da receita pública em sentido amplo. Então, quando a questão fala expressamente desse sentido amplo, aí sim, somente nesse caso, que a gente vai englobar tanto a receita orçamentária quanto a receita extra-orçamentária. Então, nesse caso aqui, a questão está certíssima. Mas agora, pessoal, se tivesse falado a receita pública é uma receita que engloba tanto a receita orçamentária quanto o ingresso extra-orçamentário. E aí o item estaria certo ou estaria errado? O item estaria errado, que a não ser que seja expressamente a questão falando, né, sobre o sentido amplo, vai ser a nossa receita, vai ser somente aquele sentido estrito, vai ser somente a receita orçamentária, não vai envolver a receita extra-orçamentária. E pessoal, com isso, a gente termina essa primeira parte, né, da diferenciação entre receita orçamentária e receita extra-orçamentária. E agora, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as principais classificações da receita. Lembrando que todas essas classificações vai ser somente da nossa receita em sentido estrito, vai ser a nossa receita orçamentária. A partir de agora, a gente não vai mais tratar sobre os ingressos extra-orçamentários. E até a próxima aula. E lembrando, pessoal, né, antes da gente ir para a próxima aula, não deixe de quê? Já dá aquele joinha no vídeo. E também, pessoal, ficou alguma dúvida? Não deixe de deixar aqui o seu comentário. E vamos lá para a gente gabaritar a nossa prova de administração financeira e orçamentária.